Eu queria compartilhar com vocês um texto que eu venho lendo esses dias aí, venho pensando nele. São 3 textos. Eu quero comparar a vida de um homem com a vida de um casal. A história deles está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Um homem que fez a mesma coisa que esse casal fez. Só que o homem fez de uma maneira, e o que a Bíblia nos mostra é que ele foi aprovado no que fez. E o casal fez a mesma coisa, só que a Bíblia mostra que ele não foi aprovado na maneira como fez. Então nós vamos aprender com a vida de Barnabé, também chamado José, e vamos aprender com a vida de Ananias e sua esposa Safira. São 2 modelos que vão nos ensinar coisas especiais nesta noite. Então eu vou começar lendo Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Quem que está lá conosco, Gustavo? Angelina? Ok, Angelina, vamos? Atos 2, 42 a 47, é o primeiro texto. Aí vocês vão guardar aí na memória, porque nós vamos voltar a esse texto depois para comentar, né? Então está dizendo que a igreja foi organizada naquele momento, naquele contexto ali. A igreja estava sendo organizada depois de ter acontecido o batismo no Espírito Santo, né? Depois de terem sido batizados no Espírito Santo, os discípulos que formavam aquela comunidade inicial. E a igreja começou a se organizar e começou a crescer. E diz que os que participaram daquele primeiro momento perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja estava nascendo e nascia com esse espírito de participar da doutrina dos apóstolos, participar na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Verso seguinte, então até o 47. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então a comunidade estava com o temor de Deus, estava experimentando muitas manifestações especiais do Espírito Santo naqueles primeiros momentos, desde quando eles tinham sido batizados no Espírito Santo e começavam a formação do corpo de Cristo. Seguinte, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é importante, porque a igreja estava começando. Ali eles estavam debaixo do Império Romano, estavam ainda dentro do contexto do judaísmo, mas era um momento especial. Era um momento quando Jesus tinha assunto aos céus e tinha enviado o seu Espírito, porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o meu Pai, enviarei para vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali então há o batismo do Espírito Santo, que é a descida do Espírito sobre aqueles que ali representavam a igreja nascente, e esta comunidade começou a se formar. E eles tinham tudo em comum naquele primeiro momento. Veja o verso seguinte. Alô? 42, 44, 44. 44. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora 45. Até o 47. Vendiam as suas propriedades e bens. Preste atenção nisso, porque é muito importante a gente entender aquele momento preliminar na vida da igreja. As pessoas estavam começando a experimentar algo novo, diferente. Jesus ressurreto, batismo no Espírito Santo, a formação do corpo, era um fato novo na experiência deles, porque eles tinham a experiência do templo e tinham a experiência do domínio romano, né? No cenário em que eles viviam. E agora estão experimentando um elemento novo, que é o nascimento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro daquele contexto sócio, geopolítico, econômico, né? Então, eles vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha qualquer necessidade. Então, naquele momento, quando eles começaram a ter esta comunidade,
eles começaram a entender que deviam compartilhar as coisas entre si. Eles tinham a expectativa de que Jesus voltaria logo em seguida. Então eles estavam se desapegando das coisas e tentando reunir-se ali de maneira muito especial, suprindo assim uns aos outros das suas necessidades. Ali havia então uma comunidade que se unia e se ajudava mutuamente. Verso seguinte, 46. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles tinham um estilo, estavam unidos e tinham esta vida em comum, e eles atraíram a simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando dia a dia àquela comunidade aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, então, no primeiro momento, a igreja teve um crescimento especial. No dia que Pedro faz o discurso dele, depois do batismo no Espírito Santo, praticamente 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho, foram batizadas. Então a igreja passa de 0 num dia, de 100 e poucas pessoas, para 3.000 numa só vez. Então a comunidade cresceu, a comunidade se desenvolveu. Imagine como que isso se organizou num primeiro momento. Então, eles tinham as coisas em comum, eles se cuidavam, e eles tinham a preocupação de como que aquelas pessoas estariam depois desse momento de unidade, de comunhão, né? E o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eles partilhavam seus bens, partilhavam aquilo que eles podiam para criar as condições para aquela comunidade manter-se unida e desenvolver-se unida. Era um primeiro momento que eles estavam vivendo. Agora, eu queria que vocês passassem lá para o Atos 4, 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. Aí vocês vão ver o que foi a atitude de um dos participantes desse momento, desse evento, chamado Barnabé. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, naquele momento, havia uma participação solidária de uns para com os outros, a fim de que todos tivessem o que fosse necessário para a sua sobrevivência, naquele contexto deste fato novo que estava acontecendo na vida deles. Imagine, da noite para o dia surgiu uma comunidade de 3.000 pessoas, e assim aquilo vai se definindo. Ainda não tinham uma organização eclesiástica, não tinham nada dessas coisas, não tinha nenhum conjunto de leis, nem de como funcionaria. Eles estavam começando os seus primeiros momentos. Logo em seguida, eles vão ter a eleição dos primeiros diáconos para ajudar a organizar a necessidade das pessoas, porque começou a haver um problema. As viúvas dos judeus começaram a ter dificuldade com as viúvas dos gentios. Então, os apóstolos estavam tão assoberbados com a organização espiritual de tudo aquilo, que eles resolveram organizar um corpo diaconal. E esse corpo diaconal tinha que cuidar destas coisas. E os apóstolos disseram: vocês cuidarão das mesas, enquanto nós cuidamos da oração e da parte espiritual. Então houve essa situação naquele momento. Eles estavam vivendo uma experiência nova, tremendamente transformadora para a realidade dentro da qual eles viviam, né? Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Então, era uma experiência nova, nascente, iniciante, que eles precisavam organizar. E havia dentro do coração deles essa abundante graça. Então, quem tinha algo compartilhava, para que todos juntos pudessem sentir que havia uma família. Ali era o primeiro momento da criação da família de Deus. Seria o primeiro retrato da igreja nascente, né? Veja então o verso seguinte, vai até o 37.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha aí, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, o que aconteceu? Dentre eles, uma disposição de compartilhar tudo que tinham, a fim de criar essa nova comunidade, essa nova identidade que surgia. Imagine agora um conjunto gigantesco e tudo precisava ser organizado, tudo precisava ser estruturado, tudo precisava ser orientado, tudo precisava ter um relacionamento entre as pessoas, porque devia ser um grande acampamento, né? Se não ali, naquele momento, mas depois a igreja começou a se organizar, se estruturar. Mas ali era o seu momento nascente. Verso 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que algum tinha necessidade. Imagine então que a igreja ali tinha essa disposição, colocar tudo que cada um tinha aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era uma comunidade diferenciada, não era não? Era totalmente diferenciada, porque naquele momento todos não pensavam em si, pensavam no conjunto, pensavam no corpo. Aí eu fico imaginando que Jesus deve ter visto lá de cima quando ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, né? Os membros serão integrados entre si, dos quais eu serei cabeça, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era aquele momento quando Jesus formava a sua igreja. Era quando ele dizia: vinde após mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eles vinham. Ele disse: aprendei de mim. Eles aprendiam na doutrina dos apóstolos, na orientação dos apóstolos. E aí nós vamos encontrar quando Jesus chama, e aí alguns desses primeiros diziam assim a Bíblia: eles deixaram o seu barco, deixaram sua casa, deixaram seu pai, deixaram a sua profissão, e puseram-se a seguir a Jesus para serem os discípulos e apóstolos, aqueles que iam ajudar a coordenar esse grupo de pessoas que era um grupo nascente, né? Então veja lá, o verso 37. Agora verso 37. Sim, como tivesse um campo. Aí agora vai acontecer a história desse homem. Como tivesse um... Veja o verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, na minha Bíblia diz assim, filho da consolação, levita natural de Chipre. Então, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então não era o costume de todos eles? Agora aqui está identificando um que fez isso, o Barnabé. Ele chegou, vendeu o seu campo e trouxe para abençoar a comunidade. Era uma entrega total perante a comunidade. Não é assim que está escrito ali? Então, como tivesse um campo, ele trouxe. Então, verso 37. Agora eu queria que você passasse para Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Você fica guardando essa história desse homem. Agora vai aparecer um outro casal. Que vem. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Olha, todos estavam vendendo, compartilhando. O Barnabé fez isso, foi lá e fez, depositou. Então, o escritor do livro de Atos, que é Lucas, né, o médico Lucas, ele vai falar de um outro caso que aconteceu naquele mesmo contexto. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que eles fizeram com aquilo? Olha só que coisa interessante. Esse aí vai até o verso 11. Mas, em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou ao pé dos apóstolos. O que aconteceu com ele? Ele vendeu um campo, mas na hora de depositar no pé dos apóstolos, eles combinaram, o marido e a mulher combinaram de reter uma parte do produto da venda. Então eles só colocaram
uma parte. Olha que coisa aconteceu para a gente tirar lições para a gente. Então, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou retendo? Olha só, Ananias, por que o Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte daquilo que você deveria ter ofertado ou viria ofertar? Olha só o que vai acontecer, verso 4. Conservando, porventura não seria teu? Conservando o terreno, ou seja, o campo, não seria teu? Você não precisava ter vendido. Você poderia fazer isso se fosse uma obra de Deus. Você não precisava fazer isso, não era sua obrigação fazer isso. Isso era motivação do seu coração. Então, se você conservasse, ele não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Então, se você vendesse, você podia ficar com o recurso, não teria nenhuma dificuldade. Você não era obrigado a fazer, você não era obrigado a compartilhar, você não era obrigado a vender, você não era obrigado a entregar o produto da venda. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, uma vez que ele decidiu fazer o que todo mundo estava fazendo, ele, na verdade, fez diferente, ele reteve uma parte. Ou seja, o coração dele disse: eu vou dar, mas não vou me envolver 100%. Eu vou reter uma parte, porque vai que se não der certo, vai que dê algum problema, eu preciso ter alguma coisa ainda para me manter. Acredito que tenha talvez sido essa a oposição. Combinou com a esposa e fez assim. Então, o Pedro diz: olha, você não precisava ter feito isso. Você não precisava vender, e vendido não precisava trazer, mas uma vez que você trouxe com o sentimento errado, com a atitude errada. Você não mentiu perante os homens, você mentiu perante Deus. Por que você permitiu que o Satanás botasse isso na sua mente, no seu coração? Aí eu estou seguindo o que a Bíblia está dizendo. O fato é que ele não precisava ter feito, mas já que ele seguiu fazendo, e como ele reteve, o Pedro entendeu que aquilo foi uma obra que Satanás colocou no coração dele. E o Pedro disse: olha, você não mentiu para os homens, você mentiu para o Espírito Santo. Aí que está o erro. É quando a gente faz alguma coisa que a gente entende que está fazendo o projeto de Deus, mas no coração da gente não está a aprovação do Espírito de Deus, mas está a tentação do Satanás. Isso que é o problema. Foi isso que o Pedro identificou nele. E identificou dentro do coração dele uma mentira, um engano. E o Pedro falou: você mentiu, você fez a coisa errada. Não precisava fazer. Mas uma vez que fez, faça do jeito que está sendo feito. Então, o que acontece conosco? Muitas vezes, nós fazemos a coisa aparentemente certa, mas a motivação do nosso coração está diferente daquilo que Deus esperava de nós. Deus espera de você alguma coisa. Se você faz diferente do que Ele espera, então, diz o Pedro, o Satanás tem participação nesse desvio de propósito. O Satanás tem participação nesse desvio da função do negócio. O Satanás está ali que ele produziu uma mentira no seu coração. Produzir essa mentira fez com que você tivesse dado ouvido ao pai da mentira e não ao Espírito Santo que estava formando aquela comunidade preliminarmente. Essa sutileza do texto é que chama a atenção da gente. Eu talvez pensasse, mas qual foi o problema dele? Mas aí era uma identificação do Espírito do Senhor. E veja a consequência.
Porque a consequência, se não fosse a obra de Deus, não teria consequência nenhuma daquilo que aconteceu. Mas aquela consequência aparentemente ali foi uma coisa grave, que a gente tem que parar para considerar, e nós vamos considerar. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O que aconteceu ali? Um ataque. O Ananias teve um ataque ali, morreu. Aí ficou aquele clima, né? Olha o que vai acontecer. Verso 6. Preste atenção nisso que é muito importante. Verso 6. Alô? Verso 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Então, é um evento que aconteceu, levaram dali, providenciaram o seu sepultamento, morreu. Olha o que aconteceu. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a Safira, não sabendo nada do que tinha ocorrido. Ela chega e não sabe de nada que tinha ocorrido. E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Vendeste pelo valor daquela terra? Ela respondeu: sim, portanto, a mesma coisa que o marido tinha, porque ela não tinha combinado com ele antes, de não entregar 100% do que deveria ser entregue. Então eles formaram um acordo entre eles, de não aceitar fazer a coisa conforme todo mundo estava fazendo. Eles preferiram reter uma parte. Então ela mente para o Pedro. Foi assim que aconteceu? Aí ela disse: foi assim que aconteceu. E tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha outra vez aí, por que você entrou num acordo para tentar o Espírito do Senhor, contra o Espírito do Senhor, para provocar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então aquela mesma situação que tinha acontecido, ela agora acontece lá. Eu fico parado pensando: rapaz, se eu vivesse naquele tempo e eu presenciasse uma coisa dela, eu teria um impacto muito grande. Mas foi isso que aconteceu. Todo mundo ficou atemorizado com aquilo. A igreja nasceu num cenário muito conflitivo. E era uma tensão, e era uma entrega incondicional. Todo mundo assumiu uma posição de entrega 100% da sua vida. Era uma entrega incondicional. Veja o verso seguinte. No mesmo instante, volta lá. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e, como seu marido, talvez combinaram em fazer aquela negociação, né? E agora também, mesmo que não tivesse combinado, eles morreram da mesma causa. Expirou um, expirou o outro. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto ao seu. Então eles estavam juntos na combinação, estavam juntos na morte e estavam juntos na sepultura. Pena que estavam juntos fora do propósito de Deus, juntos fora da aprovação de Deus. Você tem que estar junto dentro da aprovação de Deus. Tem que estar junto dentro daquilo que Deus aprova, para que você não tenha que passar as consequências da desobediência ou da organização daquilo que distancia vocês do caminho do Senhor. Faz sentido isso? Então, vamos lá, o verso 10, verso 11. E sobreveio, aí olha só, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então a igreja passou por um temor grande. Mais tarde essa igreja vai ser perseguida, vai passar por altos e baixos, por vários problemas. Essa experiência, ela não se multiplicou no futuro da igreja. A igreja não viveu isso tão rigorosamente no seu futuro. A igreja desenvolveu,
mas não manteve esse padrão de todo mundo vender tudo, entregar tudo. Já pensou se tivesse mantido esse padrão hoje aqui? Se você tivesse um terreno, tivesse alguma coisa, você, levar, tivesse um grande acampamento, seria diferente. Mas o espírito permaneceu. Não permaneceu a prática daquele desfazer-se de tudo para entregar à comunidade. Mas o espírito permaneceu. É a consagração das nossas vidas ao trabalho do Senhor. É a consagração da nossa vida aos propósitos de Deus. É o nosso amor à causa de Deus, ao propósito de Deus. É o nosso amor à igreja de Jesus Cristo. Por isso que foi criada uma nova modalidade. A gente participa com alguma coisa da gente, em termos de tempo, em termos de bens, em termos de consagração de vida. E assim nós vamos dedicando parte das nossas vidas e fazemos isso da maneira que nós ganhamos ou da maneira que nós temos, nós dedicamos uma parte disso ao sustento e à manutenção da igreja. E deixa muito a desejar, porque nós devíamos ter um amor tão grande que entre nós não devia ter ninguém passando nenhum tipo de necessidade. Porque isso seria reproduzir o modelo da igreja nascente. Essa sensibilidade, ela foi se perdendo também, com a perda do modelo que originalmente estava lá na igreja nascente. Então nós temos que ter essa compreensão de que hoje nós temos um novo modelo, mas a comunidade existe. O propósito de Deus existe, porque essa comunidade existe para servir a sociedade, para ser uma manifestação do reino de Deus na sociedade, para ser uma manifestação do propósito de Deus naqueles espaços onde nós vivemos, nas nossas áreas de influência. De alguma maneira, nós somos aqueles que refletem o brilho de Deus no espaço, na situação em que a gente vive. Por isso que a Bíblia diz que nós somos astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. Porque eu sou astro luminoso porque eu tenho uma luz própria? Não, porque eu reflito a luz do Senhor. É a luz do Senhor que tem que brilhar. Eu só sou o instrumento de fazer esta luz brilhar. E brilhar de tal maneira que a vida da igreja abençoe a vida das pessoas e as pessoas possam encontrar o sentido do Espírito Santo descer e formar uma comunidade. Para quê? Para que essa comunidade seja a consciência do reino de Deus no meio da cidade dos homens. Isso passa a ser um desafio, que nós sejamos uma comunidade que tem consciência do reino de Deus, da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder, da sua graça, e que isso seja verdadeiro na nossa experiência pessoal, que o poder de Deus se manifeste em nós, que no meio da nossa igreja haja revelação de Deus, haja alguma coisa que possa mostrar que o Espírito do Senhor está ungindo esta comunidade, e esta comunidade então, nela, com a presença do Espírito, vai fazer que através dela, além destas portas, a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor vai chegar a cada um onde cada um de nós chegar. Se você chega no seu trabalho, lá tem que chegar a essência do amor de Deus que está em você e que vai se manifestar ali. E se ali tem alguma situação que precisa da sua disposição de cooperar, de ajudar, de apoiar, então, não importa se é materialmente, se é espiritualmente, se é emocionalmente, importa que você é instrumento de Deus para levar este evangelho além da sua individualidade, além da sua particularidade, para que o reino de Deus cresça, e cresça não apenas estatisticamente para dizer que existe aqui uma grande igreja, mas cresça para fazer do evangelho algo verdadeiro na vida das pessoas. Porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha só que coisa interessante, ele não precisava fazer Ananias essa vida daquela maneira,
Eles fizeram porque eles abriram espaço para a tentação satânica no coração e na mente. Eles não precisavam, mas eles decidiram articular uma mentira contra o Espírito de Deus. Então a igreja tem que ser pura. As nossas vidas devem ser puras, para que a gente possa fazer nascer de dentro de nós algo verdadeiro do Espírito, algo verdadeiro do propósito de Jesus, que marque a vida da nossa igreja a partir da vida de cada um de nós, que a gente seja amoroso, leal, verdadeiro, transparente, sincero, e que o Espírito Santo aprove a nossa vida, a nossa caminhada, né? Ah, mas isso aí é ser muito piegas. Não sei se é piegas ou não, eu sei que o Evangelho requer de nós uma postura de maior identidade com o Espírito Santo, com a palavra, né? Com as orações, com a dedicação da vida ao nosso próximo. Por quê? Porque nós somos constituídos abençoados para sermos abençoadores, para levar aos outros, compartilhar com os outros, trazer os outros para formar parte do corpo, como nós somos parte do corpo, do qual Jesus é cabeça. Traz então um nível de consciência muito grande sobre o propósito de Deus para a vida de cada um de nós e para a vida da sociedade onde a gente vive, para a gente refletir o reino, a autoridade, a soberania de Jesus. Porque tudo que Deus quer é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que Ele quer é nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Ele quer. A vontade de Deus não tem nada nela que possa nos prejudicar. A vontade de Deus nos liberta para uma novidade de vida. E ela é tão poderosa, e a obra de Deus é tão poderosa, que faz de nós novas criaturas, nascidas do Espírito, nascidas do alto. É esse o tipo de gente que compõe a igreja de Cristo. Esse é o tipo de discípulo. É esse o tipo de alma que o Senhor está trabalhando, produzindo nelas e através delas uma maturidade espiritual, a fim de poder compartilhar a fé, compartilhar aquilo que procede de Deus, né? Eles fizeram um trato para mentir juntos. Tem a pessoa que coisa ruim quando existe um trato para mentir junto, para enganar junto. Não devia nunca existir isso na vida de uma igreja, porque isso não procede de Deus. A mentira não é procedente de Deus. Se tem alguma coisa que é mentirosa, que é enganosa, a gente tem que lutar contra ela, pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a gente possa convencer o outro, não por conta da nossa capacidade ou da nossa habilidade, porque o Espírito é que convence do juízo, da justiça, do pecado, é obra do Espírito, mas o Espírito usa a nossa instrumentalidade, para a gente orar, interceder, e a gente ser humildemente um canal de bênçãos para a vida das pessoas, né? Ananias e Safira permitiram que Satanás enchesse o seu coração. Cada vez que a gente permanece, que a gente permite que o Satanás enche o coração da gente, a gente está prestando um desserviço à causa do Senhor. Porque o Satanás não pode reinar em nós. Quem tem que reinar em nós é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Porque quando a gente dá lugar ao diabo, a gente dá legalidade ao diabo. E se dá legalidade, ele se sente à vontade para realizar a obra dele. E é daí que ele lança estas coisas que divergem do propósito de Deus. E aí nós vamos nos surpreender com o coração cheio das coisas que o diabo fez, das suas artimanhas, dos seus laços do passarinheiro, das suas astúcias, e daí fazemos uma obra contrária à obra de Deus. Isso pode enfraquecer a igreja, enfraquecer a comunidade, espiritualmente falando. Temos que ser fortes em Cristo Jesus, né? Assim, como assentaste no teu coração este mau desígnio? Então, o que o Pedro está dizendo? Como é que você permitiu que o Satanás tivesse acesso à sua intimidade e você
assentou no seu coração esse mau desígnio. Como é ruim quando a gente assenta no coração um mau desígnio. Gente que às vezes se propõe a fazer algo que sabe que não é a verdade, não é o certo, mas propõe no seu coração, assenta no seu coração um mau desígnio para fazer aquilo que é satânico, diabólico. Então a igreja de Cristo deve ser um reflexo da verdade, da justiça de Deus, das coisas de Deus na sua inteireza, na sua pureza. Então isso a gente tem que lutar contra isso. A gente percebe que isso está na vida da gente, a gente tem que perceber, tem que expulsar esse demônio, expulsar essa satanidade da vida e deixar que o Espírito Santo enche. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e devemos nos encher do novo homem, criado em verdadeira equidade, retidão e justiça. Fazer a coisa do ponto de vista de Deus. Não somos perfeitos, meus irmãos, nem tenho a pretensão de sair daqui pensando que vão ser perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ter um certo grau de coerência. Nós somos servos de Deus e queremos andar nos caminhos de Deus, e isso tem um custo. Às vezes é mais fácil vender um terreno e dar o dinheiro para a igreja do que dar o coração inteiramente para Jesus, para Deus. Às vezes é mais fácil dar coisas do que dar a vida, e a vida é o que interessa. Para o Senhor é a vida, para o Senhor é a entrega do coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então Deus quer o que há de mais precioso em você, não são suas posses materiais. O que há de mais precioso em você é o seu coração, é o seu homem interior, é a sua alma. Isso que o Senhor quer, por quê? Porque Ele quer trabalhar na nossa vida, para nos abençoar com a essência dEle, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele quer trabalhar essa essência em nós, para nos abençoar, a fim de que a gente possa multiplicar essa bênção para os outros corações, né? Olha só, todos os nossos atos praticados diante de Deus têm consequências. Todos os nossos atos praticados diante de Deus ou em qualquer circunstância, como crentes, têm consequências. Para Barnabé, foi uma consequência fantástica. Para Ananias e Safira foi uma consequência trágica. Então vamos cuidar que os nossos atos produzam consequências abençoadoras para o reino de Deus, para as famílias que nós representamos, para os caminhos que nós escolhemos. É melhor estarmos juntos na bênção do que juntos na maldição. É melhor estarmos juntos na bênção do que estarmos juntos na perdição. Então vamos fazer isso com o coração alegre e grato a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui, mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.